como o Matheus já me apresentou, né, eu sou Vitória, atualmente eu estou fazendo um projeto de mestrado no Departamento de Medicina Tropical e Infectologia da faculdade, e o título, né, do meu projeto é esse, que é Eficácia e Segurança de um Protocolo, utilizando a proteína C reativa para a orientação da terapia antibiótica aplicado por meio de ferramenta digital de suporte à decisão clínica, ensaio clínico randomizado. Mas aqui para vocês, eu não quero só falar do meu projeto, né? Claro que eu vou mostrar para vocês no final, mas acho que seria mais interessante até eu contextualizar, né, o problema que motivou a ideia, né, inicial desse projeto. Então, inicialmente, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a questão da resistência aos antimicrobianos, que é uma crescente ameaça, quais estratégias, né, que a comunidade científica tem adotado para tentar reduzir o impacto desse problema, conversar um pouco sobre o que são biomarcadores, como que a gente tem utilizado eles nesse contexto, quais são os principais, né, utilizados, falar um pouquinho sobre a procalcitonina e a proteína C reativa, que são os biomarcadores que a gente mais utiliza na nossa prática com esse fim, né, de guiar a terapia antibiótica, e, por fim, apresentar um pouquinho para vocês o meu projeto de pesquisa que está em andamento. Bom, então, começando conversando um pouco com vocês sobre a questão da crescente ameaça da resistência aos antimicrobianos. Eu peguei um infográfico aqui que tem alguns dados do CDC e que nos assustam muito, né? Nos últimos 20 anos, estima-se que o consumo global de antibióticos aumentou em mais de 36%. E são milhões de doses consumidas anualmente, né, nos Estados Unidos, e grande parte dessas doses, elas são prescritas de forma inadequada, né? A gente fala que está ocorrendo uma superprescrição de antibiótico, especialmente, né, eles destacam para aqueles sintomas respiratórios altos. Então, o paciente chega com um quadro de sinusite, ou um quadro de amigdalite, ou de enofagia, uma tosse, e a gente sabe que muitas vezes é mais fácil, né, prescrever o antibiótico, porque o paciente às vezes vai se sentir não bem atendido, né, se a gente só der sintomático, só falar para ele aguardar, acompanhar o quadro, mas a gente sabe que a maioria, né, desses quadros, eles são quadros virais. Então, a grande maioria desses antibióticos que são prescritos, né, estima-se que cerca de 50% ou mais desses antibióticos prescritos, principalmente para esses sintomas de vias aéreas respiratórias altas, eles são desnecessários. Então, é algo que a gente tem que refletir muito. E além da questão, né, da superprescrição de antibióticos, né, que vai promover a seleção de cepas multiresistentes, ainda tem o grande problema de que ocorre também um abuso do uso de antibióticos na nossa produção, né, de alimentos. Então, são muito utilizados, né, na pecuária, na aviária. Então, os animais utilizam grandes quantidades de antibiótico e essas bactérias selecionadas ficam ali na microbiota intestinal. E nós iremos consumir esses animais, né? As excreções desses animais irão contaminar também nosso solo, nossa água. Então, de diversas formas, a gente está tendo cada vez mais consumo de antibiótico e, dessa forma, né, criando mais cepas de bactérias multiresistentes. E qual que é o problema disso, né? Eu coloquei aí uma linha do tempo. A gente vê lá, né, que em 1940, depois da invenção, né, da penicilina, que foi o primeiro antibiótico, que foi em 1943, logo, já no início, né, antes mesmo, já existiam algumas cepas resistentes a ela, mas a gente vai vendo que, acompanhando, né, o desenvolvimento de novos antibióticos, então aí tem os macrolídeos, né, aminoglicosídeos, vancomicina, as cefalosporinas, glicopeptídeos. Conforme esses antibióticos foram sendo desenvolvidos, quase que simultaneamente a gente foi identificando também cepas de bactérias resistentes aos antibióticos que a gente tinha desenvolvido. Então, esse gráfico assusta muito, né? Porque a gente vê que houve uma queda muito importante do número de drogas antibactericidas aprovadas nas últimas décadas,
enquanto a gente sabe que o número de cepas multiresistentes só cresce. E por que isso é importante para a gente, né? Porque é um problema de saúde pública mundial. A morbidade e a mortalidade que as infecções por bactérias multiresistentes geram no mundo são, assim, assustadoras. Estima-se que cerca de 2 milhões de infecções por ano, nesses dados de 2018, atualmente deve estar até maior, são por bactérias multiresistentes só nos Estados Unidos. E isso gera, nos Estados Unidos, cerca de 23 mil mortes de pacientes por ano, sendo 11 mil delas, né, causadas pelo Staphylococcus resistente à meticilina, que é o MRSA, que é um problema de saúde muito importante nos Estados Unidos. Então, a gente está vendo, né, que não é só a questão de custos, né, que a gente tem, mas é uma questão também de morbimortalidade muito importante. Trouxe esses outros dados aqui. O problema já é grande atualmente, mas o problema é que ele vai crescer de forma exponencial, né, nos próximos anos. Então, estima-se que até 2050, as mortes por resistência a antimicrobianos alcancem aí os 10 milhões de mortes, né, por ano. E o custo econômico disso, né, apesar de eu ter falado que não é o mais importante, mas também é muito importante, é de cerca de 35 trilhões de dólares. O custo a mais, né, por conta da questão de ter mais custos, né, com as bactérias resistentes. E sem contar a perda de produtividade, né, dos indivíduos que são acometidos por essas infecções. Então, é um problema muito sério que a gente precisa urgentemente começar a pensar como que a gente vai enfrentar, né? Então, a comunidade científica, né, tem se reunido e discutido muito essa questão, né, porque é um problema de saúde pública gritante que vai só piorar nos próximos anos. E o que são algumas recomendações, né, do CDC para a gente lutar? Eles falam, né, lutar contra, resistir, né, à resistência aos antibióticos. E eles colocam 4 ações principais. Então, a primeira delas é prevenir as infecções, né? E prevenir que as cepas multiresistentes se espalhem. Então, como que a gente pode fazer isso? Primeiro, vacinação, né? Que ajuda a evitar infecções, medidas de saúde sanitária, né? Cuidados no preparo dos alimentos, cuidados na segurança ali dos estabelecimentos, né? Principalmente os que lidam com alimentos, e utilizar antibióticos apenas quando necessário, né? Então, essa prevenção do surgimento da resistência e das infecções é importante. Outra coisa que eles colocam como número 2 é o rastreamento, né? A coleta de dados, porque a gente sabe que esses dados que eu trouxe, a grande maioria são dos Estados Unidos, mas a gente não tem muitos dados, nem mesmo do Brasil, né, sobre o quão grande é esse problema, o que tem trazido de custos, de morbimortalidade, e a gente não reconhece a grandeza do problema. Então, isso também é importante, né, para que a gente possa desenvolver estratégias direcionadas para isso. Uma outra, né, que é onde justamente entra o meu projeto e que talvez seja uma das mais importantes para nós, médicos, né, é melhorar a prescrição de antibióticos e o monitoramento da prescrição de antibiótico. Porque, como a gente viu, né, muitos antibióticos são prescritos de forma totalmente equivocada, né, desnecessariamente, e muitos também, às vezes, até são prescritos de maneira bem indicada, mas são mantidos por tempos muito prolongados, não é realizada um descalonamento apropriado, né, de acordo com os resultados de culturas. Então, esse stewardship, né, que é uma palavra que está sendo muito utilizada nos estudos de antibióticos, ele é importante. Tem que existir instituições dentro dos hospitais, das clínicas, que façam esse monitoramento dos tratamentos com antibióticos e incentivem os médicos assistentes a, olha, aquilo pareceu uma infecção bacteriana no início, mas agora tem esse diagnóstico diferencial, o que você acha de suspender? Ou já tem 10 dias que esse paciente está tomando antibiótico por uma infecção urinária. Por que ele está tomando ainda? Ele não está melhorando? O que está acontecendo? Ou então, a cultura saiu, você poderia ter descalonado esse meropenem para um clavulin, né? Por que não fazer isso? Então, isso é um dos pontos mais importantes e é justamente onde entra o meu projeto.
e o desenvolvimento, né, de novas drogas e de testes diagnósticos. Mas, como a gente viu, esse desenvolvimento ele está muito lento, né? A gente está com poucas opções de novas drogas atualmente. Nesse contexto, né, das ações que a gente pode fazer para combater o problema da resistência aos antimicrobianos, eu quero chamar atenção para a redução da duração da terapia antimicrobiana. É muito comum, assim, quando eu vou falar sobre o meu projeto com pessoas leigas, né? Eu falo assim, você lembra quando a gente era criança e a gente estava com amidalite e o médico falava para nossa mãe, olha, tem que tomar 10 dias, não pode tomar nem um dia a menos, mesmo que ele melhore, senão vai criar resistência e aí ele pode piorar. E acho que quase todo mundo já viveu isso na infância. Hoje, a nossa tendência é pensar justamente o contrário, né? A tendência das novas evidências. É pensar que a gente deve dar o mínimo possível de antibiótico para a pessoa, com a duração menor possível, e a gente tem visto que isso é seguro, né? Não há diferença importante de desfechos negativos nos grupos que tomam antibiótico por tempo mais prolongado e antibióticos mais curtos, além de reduzir efeitos adversos das drogas para os pacientes, que é algo muito importante, reduzir custos e, como a gente vai ver mais para frente, reduzir o desenvolvimento de cepas resistentes. Então, essa estratégia, né, ela é muito vantajosa, ela reduz a exposição do indivíduo ao antibiótico, né, a exposição como um todo, reduzindo tempo de internação, custos, efeitos adversos. E a gente já tem diversos trabalhos conduzidos comparando cursos mais curtos e longos de antibiótico terapia, em que foi visto que é seguro, sim, a gente fazer cursos mais curtos. E esses trabalhos, eu vou mostrar alguns para vocês, eles foram realizados desde cenários assim de atenção primária, né, atenção básica, até mesmo hospitais terciários. Então, não é só para aquela amidalite no posto de saúde, até mesmo para uma pneumonia associada à ventilação mecânica no CTI, a gente já tem trabalhos mostrando que a gente pode dar tempos mais curtos de antibiótico. E esse trabalho que eu quis mostrar para vocês é muito interessante, que é um trabalho totalmente teórico, até feito assim por biólogos e matemáticos, e que ele mostra o efeito que tem da gente dar menos tempo de antibiótico no desenvolvimento de cepas resistentes. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um modelo matemático que eles, simulando, né, um hospital, e eles colocariam ali um paciente nesse hospital com uma cepa multiresistente. E eles estimariam, né, como que essa cepa iria se espalhar com diferentes variáveis. Então, aqui nesse quadro aqui da esquerda, seria o tempo de 1 ano, né? E seria no caso de um tratamento com antibióticos que começa no dia 3 e acaba no dia 21, ou seja, 18 dias, né, de tratamento com antibiótico. E aqui à direita seria o paciente com um tratamento que começa no dia 1 e acaba no dia 8, ou seja, 7 dias de tratamento. E a gente vê, né, como que no modelo matemático que eles fizeram, à esquerda, essa cepa resistente, ela se proliferou de uma forma assim assustadora e se tornou endêmica, né, no hospital. Enquanto no quadro à direita a gente vê que depois ali de mais ou menos 150 a 200 dias essa cepa foi eliminada. Então, isso é a importância, né, de como que uma ação relativamente simples que a gente pode fazer na nossa prática pode ter um impacto muito grande na redução dessa disseminação de bactérias multiresistentes. Aqui eu trouxe alguns exemplos de trabalho. Então, aqui, né, esse do JAMA sobre pneumonia adquirida na comunidade, que mostrou que 5 dias comparado com 10, 7 dias é um tempo seguro para a gente tratar. Esse daqui de terapia associada à ventilação mecânica, né, que comparou 8 versus 15 dias e não houve diferença entre os grupos. Esse daqui para pielonefrite e pacientes com ITU e sepse, né, comparando 7 dias ou mais de tratamento e viu que também não houve diferença. Esse aqui é muito clássico, é o Stop It Trial, que é para infecção intraabdominal complicada depois, né, vamos supor, uma apendicite ou uma apendicite supurada ou uma perfuração intestinal,
que depois do controle de foco, mostrou que 5 dias de tratamento não foi inferior a durações mais prolongadas, né, de antibióticos. Esse daqui também mostrando, né, para bacteremia, ele comparou 7, 14 dias de tratamento e viu que também não houve diferença. Bacteremia é infecção da corrente sanguínea, né? Então, a gente tem, como eu falei, vários exemplos, não é só paciente da comunidade, é paciente internado também, paciente grave. Então, a gente tem que começar a pensar sobre isso, né? Sobre tentar reduzir a duração dos nossos tratamentos com antibióticos. E nesse contexto, né, para a gente pensar em reduzir essa duração, os biomarcadores, eles são ferramentas que podem nos auxiliar muito. O que são biomarcadores, né? O conceito de biomarcador. O biomarcador é uma variável biológica que pode ser medida de forma objetiva, né? Ou seja, através de dosagem sérica ou né, algum outro tipo de dosagem, e que ela é utilizada como indicador de um processo fisiopatológico ou da resposta do organismo a uma intervenção. E a gente tem muitos biomarcadores, temos mais de 250 biomarcadores, né? E eles podem ser citocinas, podem ser marcadores de lesão endotelial, marcadores celulares, moléculas da cascata de coagulação, receptores, proteínas de fase aguda. Então, diversas substâncias podem ser utilizadas como biomarcadores, e aí vai depender do que você quer analisar, né? Hoje em dia a gente já utiliza muito, com muita frequência, essas substâncias no nosso dia a dia. E aí, para que a gente pode utilizar os biomarcadores no contexto de sepse, né, e de infecção? A gente pode utilizar ele, né, como uma medida de disfunção orgânica. Então, um exemplo clássico, né, o BNP, ou ProBNP, né, que é o peptídeo natriurético atrial. A gente utiliza ele para avaliar se está tendo alguma injúria miocárdica, né, algum estresse para a musculatura cardíaca. Então, é um medidor, né, de disfunção orgânica. Para documentação microbiológica, então não sei se vocês já ouviram falar, né, mas existem alguns antígenos urinários que a gente pode utilizar para fazer diagnóstico de algumas infecções, uma clássica, né, legionela, que a gente às vezes utiliza, e como uma forma também da gente avaliar os sinais da infecção, né? Se aquela infecção está controlada ou não. E aí entra, né, a procalcitonina, a PCR. E a gente pode utilizar eles com um efeito prognóstico, né? Ou seja, para a gente avaliar a probabilidade daquele indivíduo ter um desfecho positivo ou negativo durante um quadro de infecção, né? Podemos utilizar também de forma preditiva, ou seja, aquele paciente que a gente tem dúvida, né, se está infectado ou não. Então, chega aquele paciente com sintoma, pode ser uma pneumonia, pode ser uma IC descompensada, o paciente está com dispneia. Então, ele é um marcador que alguns marcadores, né, têm sido estudados para a gente avaliar a probabilidade, né, o valor pré-teste e pós-teste, né, do biomarcador, daquele indivíduo estar infectado. E tem um valor terapêutico também, né? Então, para a gente avaliar se aquele indivíduo poderia se beneficiar de determinada intervenção. Então, hoje, assim, os biomarcadores estão sendo cada vez mais utilizados, não só no contexto de infecção, né? Mas como é o nosso tema aqui, eu trouxe para a gente ver que eles têm múltiplos possíveis usos, né? Aí aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Os de documentação microbiológica que eu falei com vocês. A gente tem esses antígenos de influenza, antígenos do SARS-CoV, né? Que a gente viu muito na pandemia, né? Todo mundo fez um teste de COVID. Isso é um tipo de biomarcador. Antígenos urinários de legionela, antígenos urinários de pneumococo, clostridioides também, né? Clostridium difficile era o nome antigo. O antígeno de lactomanana e beta-deglucana, que a gente utiliza para fazer diagnóstico, muitas vezes, de infecções fúngicas invasivas, especialmente aspergilose. Marcadores de disfunção orgânica, né? O BNP e a ANP que eu falei com vocês, troponina, endotelinas, marcadores de disfunção renal, que também estão sendo muito utilizados, apesar de ainda não terem sido tão aplicados na nossa prática. E, como eu falei, os marcadores de resposta sistêmica. E aí eu vou destacar, né, os dois que a gente mais utiliza, que são a proteína C reativa e a procalcitonina.
E aí eu vou falar um pouco mais sobre esses dois biomarcadores especificamente, mostrar para vocês um pouquinho, né, uma revisão de literatura, de como eles têm sido utilizados, o que a gente está estudando sobre eles. Então, inicialmente, uma comparação entre os dois, né? Qual que é a diferença da procalcitonina e da proteína C reativa? A procalcitonina, ela é um hormônio precursor da calcitonina, que é virtualmente produzido por todas as células do nosso corpo. E ele tem uma sensibilidade e especificidade bem altas, assim, relativamente altas, né, comparando com outros marcadores, para o diagnóstico de infecção, diagnóstico de sepse, né, variando ali entre 75% e 85%. Porém, ele tem a desvantagem, né, de ser um marcador de alto custo. Então, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, é raríssimo hospital que dosa isso de forma rotineira. Eu nunca trabalhei em nenhum hospital que dosasse de forma rotineira. A gente, quando quer solicitar, né, por algum motivo, solicita, tem que fazer uma solicitação especial para o plano de saúde, liberar e tudo. Então, não é um marcador muito disponível e ainda tem um alto custo para dosagem, né? Por outro lado, né, a PCR, proteína C reativa, é uma proteína de fase aguda, que a gente fala, e ela tem uma produção hepática. Ela tem uma sensibilidade até boa para o diagnóstico de sepse, mas tem uma especificidade menor que da procalcitonina. Então, ela muitas vezes se eleva em qualquer tipo de inflamação, ela não tem uma especificidade tão boa para o diagnóstico de infecção. Por outro lado, ela tem menor custo e maior disponibilidade, né? Todos os hospitais, inclusive hospitais públicos, né, dosam a PCR de forma bastante rotineira, quase todos os dias, né, nos pacientes. E aqui só mostrando, né, algumas comparações sobre elas, né, algumas coisas que eu gostaria de destacar. A questão da proteína C reativa, como eu falei, ela tem uma produção hepática, ela geralmente se eleva 4 a 6 horas depois de um insulto e ela demora um pouco mais para chegar no pico em relação à procalcitonina. Geralmente o pico de PCR ele ocorre 36 a 50 horas após o insulto, né, que foi realizado. Ele tem uma meia-vida de 19 horas e ele não tem muito efeito, né, nos pacientes imunossuprimidos. Aliás, ele não sofre efeito, não sofre muita interferência daqueles pacientes que são imunossuprimidos ou usuários de corticoide ou que estão em diálise ou insuficiência renal, mas ele pode ter, sim, alguma interferência nos pacientes que têm insuficiência renal insuficiência hepática crônica, né? Aqueles pacientes cirróticos, e ele pode também não ser tão bom para uma infecção secundária, assim. Então, o paciente está numa infecção e aí vem uma outra infecção sobreposta, ele pode não se elevar tanto nesse caso. Ele não é um marcador bom para diferenciação de infecções bacteriais e virais, e tampouco a procalcitonina é também. Por outro lado, né, a procalcitonina, como eu falei, é produzida por todas as células, especialmente os macrófagos. Ela tem um tempo de início menor e um tempo de pico menor também do que a PCR. Então, ela geralmente começa a se elevar 3 a 4 horas após o insulto e atinge seu pico em 24 horas. E uma meia-vida um pouco mais prolongada também, entre 22 a 35 horas. E o que a gente tem que ficar de olho é que ela frequentemente é alterada nos pacientes usuários de corticoide, nos pacientes imunossuprimidos, nos pacientes neutropênicos e naqueles pacientes que têm algum tipo de insuficiência renal. Então, é importante saber, né, algumas diferenças entre as duas. E falando um pouco mais sobre a procalcitonina, né, ela é um marcador muito mais estudado do que a proteína C reativa, porque ela foi o primeiro biomarcador a começar a ser estudado nesse contexto de tentar reduzir a exposição dos pacientes aos antibióticos. Então, esse é um estudo bem clássico, que é um estudo multicêntrico, ensaio clínico, que foi o ProRata Trial, e ele mostrou, não sei se vai dar para ver tão bem, mas o mais importante é vocês verem esse diamante aqui das meta-análises. Ele mostrou, né, que no grupo que utilizou a procalcitonina para guiar a terapia antibiótica, né, eles tinham um protocolo
Então, vamos supor assim, um grupo utilizava o tempo padrão de antibiótico que aquela UTI fazia, e um grupo utilizava a procalcitonina. Então, quando houvesse uma redução de 50% da redução do valor da procalcitonina, o antibiótico era interrompido. E nesse grupo, houve uma exposição bem menor, né, aos antimicrobianos em relação ao grupo controle, como vocês podem ver aqui no diamante, né? Então, ele analisou aqui várias infecções, várias características epidemiológicas, e houve sim uma diferença significativa. Isso daqui é uma diferença em dias absolutos. Então, essa diferença foi de 2,7 dias a menos de antibiótico em relação ao grupo controle, com intervalo de confiança variando entre 1,4 a 4,1. E aqui, nesse segundo lado aqui, ele analisa a mortalidade, né? Então, assim, tudo bem, a gente conseguiu dar menos dia de antibiótico, mas isso significou que os pacientes que tomaram menos antibiótico morreram mais ou tiveram mais desfechos negativos? E a gente vê aqui que não, né? Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos, né? Essa diferença foi de 0,8, mas com intervalo de confiança muito amplo e que passa do 1. Então, não houve diferença significativa. Esse foi um ensaio clínico multicêntrico, né? E depois também tiveram várias meta-análises, então é uma evidência já de alta qualidade, né, para a gente utilizar os protocolos de procalcitonina. E esse daqui foi uma das principais meta-análises que foi feita, seguindo um protocolo semelhante, né, em estudos de protocolos semelhantes, e ela teve um resultado bem interessante, assim, porque além de mostrar a redução da exposição a antibióticos, né, que aquele outro estudo já tinha mostrado, ela inclusive mostrou uma redução de mortalidade desses pacientes que utilizaram protocolos com procalcitonina em relação aos pacientes que foram do grupo controle. Então, teve, né, um risco relativo de 0,89, com intervalo de confiança entre 0,8 a 0,99. Então, existe, inclusive, essa redução de mortalidade. E em relação à PCR, né, como eu falei, ela é muito... Então, a procalcitonina já está bem estabelecida como um marcador que pode ser utilizado para a gente reduzir a exposição dos pacientes a antibióticos sem muita diferença na segurança, né, para esses pacientes. E a PCR, né? E aí, esse foi um dos primeiros estudos do nosso grupo, né? Que foi conduzido pela doutora Carolina Oliveira, que ela quis comparar. Será que eu consigo usar a PCR do mesmo jeito que a procalcitonina foi usada nos pacientes sépticos na UTI para tentar reduzir também, né? Então, ela fez 2 grupos, né? Ela fez um grupo da procalcitonina e um grupo do PCR, né? Como a gente pode ver nesse quadrinho. Então, o primeiro grupo usava, né, um decréscimo de 90% dos valores de procalcitonina, ou se a procalcitonina inicial fosse menor que 1, uma procalcitonina menor que 0,1 para indicar parar a antibiótico terapia. E o grupo do PCR usava um decréscimo de 50% da PCR ou uma PCR absoluta menor que 25, caso a PCR inicial fosse menor que 100, para parar o antibiótico. Então, tinha esses 2 grupos e ela comparou. E a gente viu, né, que não houve diferença estatística entre a duração do antibiótico, né, entre os 2 grupos, e também não houve diferença estatística significativa em qualquer desfecho de risco, né, mortalidade, tempo de internação. Então, esse estudo já abriu as portas para a gente pensar que a PCR pode sim ser utilizada da mesma maneira que a procalcitonina para guiar nossos tratamentos com antibióticos e, de preferência, reduzir, né? E aí veio esse outro estudo do nosso grupo, né, conduzido pela doutora Isabela Borges, que fez um protocolo com PCR, né, bastante parecido com aqueles estudos que eu mostrei inicialmente, que usavam a procalcitonina, comparado com um grupo controle. Então, como é que funcionava esse estudo? O grupo controle seguia recomendações baseadas nos melhores guidelines que a gente tem disponíveis. Então, o grupo controle também não era assim uma duração
que fica a cargo do médico, e o médico pode dar lá 20 dias, 14 dias, né? Porque isso era uma crítica muito comum aos estudos, de falar assim, você só conseguiu reduzir o tempo de antibiótico porque o grupo controle usou tempos longos demais. A gente já sabe que não precisa usar esse tempo longo demais. Mesmo usando um tempo mais curto, usar os biomarcadores pode reduzir o tempo ainda mais, né? Então, esse estudo ele foi interessante porque ele fez isso. Ele já controlou também o tempo do grupo controle. E aí, no grupo intervenção, ele utilizou o valor da PCR, né? Então, caso a PCR fosse maior que 100, ele também pedia uma queda em 50% do valor de pico, e se isso ocorresse, interrompia o antibiótico com 5 dias. Claro, né? Caso o paciente estivesse bem. E caso fosse menor que 100, interrompia quando o PCR caísse abaixo de 35, né? Depois de, no mínimo, de 3 dias de antibiótico. E os resultados também foram positivos, né? Quando a gente fez a análise dos pacientes que realmente seguiram o protocolo, que nesse tipo de estudo, muito paciente acaba não seguindo o protocolo, porque tem alguma complicação ou descobre alguma condição que vai demandar um tempo muito longo de antibiótico, mas naqueles pacientes que seguiram o protocolo, a gente conseguiu mostrar, sim, uma redução, né, aqui principalmente no D7, da exposição a antibióticos para os pacientes do grupo intervenção em relação ao grupo controle. Então, assim, esses resultados já nos deixaram bastante animados, né, de que talvez a gente consiga utilizar a PCR da mesma forma que a procalcitonina para guiar nosso tratamento com antibióticos e para tentar reduzir cada vez mais essa duração, né, porque a gente já viu as grandes vantagens que isso pode ter. Porém, a gente ainda tem muitas fronteiras do conhecimento, né, muitas lacunas que a gente ainda precisa responder. Uma delas que a gente já conversou, né, é o alto custo e a baixa disponibilidade da procalcitonina, então é um marcador que não tem muita disponibilidade, é difícil utilizar. Outra delas é que existe muito pouco estudo que utiliza a PCR com esse fim, né? Esses 2 estudos que são, inclusive, do nosso grupo de pesquisa, são alguns dos pioneiros, assim, não tem mais muita coisa na literatura usando a PCR. E a maioria dos trabalhos foi realizado em população de paciente crítico, em paciente da UTI. A gente não sabe se esses resultados poderiam ser aplicados a outras populações. Além disso, né, esses protocolos, por mais que eles sejam interessantes e tudo, eles são muito pouco aplicáveis, né, na prática, porque a gente sabe que, na prática, o que o médico faz é, além de avaliar os exames, além de avaliar a curva da PCR, a gente avalia também variáveis clínicas, né, como é que o paciente está indo, se o paciente está séptico ou não, se ele está respondendo ou não, se tem algum sinal de foco mantido, se as disfunções orgânicas estão em melhora. Então, esses protocolos, eles são muito pouco aplicáveis na nossa prática, né? E muito pouco disseminados também, até porque eles estão dentro desses artigos científicos, mas poucas pessoas conhecem, né, esses protocolos fora desse cenário. Então, é daí que surgiu a ideia do nosso projeto, né, que eu vou apresentar brevemente para vocês aqui, que ele tem esse acrônimo, né, BioRap, que corresponde à prescrição racional de antibióticos guiada por biomarcadores. Então, o que a gente procurou responder, né, com o nosso novo projeto que está em andamento agora? A nossa ideia foi utilizar, né, a PCR para fazer um estudo similar a esses que foram feitos, que eu mostrei, comparando, né, um protocolo que utiliza a PCR e um grupo controle para avaliar se a gente consegue reduzir a duração da terapia antibiótica em pacientes com segurança. Porém, a gente também pensou em maneiras de fazer com que isso fosse mais aplicável, né, para os médicos ali no seu dia a dia, nos hospitais, nas enfermarias. Então, vou mostrar para vocês o que a gente criou, né? Então, só para mostrar a população, né? Só um minuto, que eu acho que saiu de ordem aqui meu slide. Não, tá certinho. Mostrar aqui para vocês. Na verdade, ficou faltando um slide, desculpa, gente. A gente criou um aplicativo, né, que eu vou mostrar para vocês depois. E esse aplicativo, a pessoa pode colocar os dados dos pacientes dela naquele aplicativo
e ele vai guiar a pessoa pelo protocolo, né? Vai fazer a randomização do paciente para o grupo intervenção ou para o grupo controle e guiar todas as decisões que o médico irá tomando em relação à terapia com antibióticos daquele paciente dali para frente. Então, os nossos pacientes, primeira coisa que a gente analisa, né? Se eles são pacientes elegíveis, eu vou mostrar para vocês quais são os pacientes elegíveis em alguns slides à frente. A gente avalia primeiramente, né? Se eles tiverem critério de sepse ou de choque séptico, ou seja, um acréscimo do SOFA maior que 2, ou né, hipotensão com lactato elevado. Caso não tenha critérios de sepse, a gente orienta, né, obter culturas, iniciar antibiótico, caso a infecção seja mais provável, e obter PCR todos os dias, né, que forem pedir exames. E aí segue, né, um fluxo parecido com aqueles estudos que eu mostrei para vocês. Se a PCR inicial for menor que 100, a gente vai reavaliar aquela terapia com antibiótico dentro de 3 dias. Se a PCR inicial for maior que 100, dentro de 5 dias. Agora, se o paciente tem critério para sepse ou choque séptico, a gente sempre vai dar no mínimo 5 dias de antibiótico, né? E aí, então, a gente tem esses 3 grupos, a gente leva em consideração variáveis clínicas do paciente, né? Além do valor da PCR. Então, a gente sempre vai perguntar, né, dentro do aplicativo, se o paciente está em melhora clínica, se o laboratório está em melhora, se o SOFA está estável ou em redução, se não existe nenhum tipo de foco mantido para aquela infecção, né? E caso todas as respostas para essas perguntas sejam sim, caso aquele paciente realmente esteja melhorando, a gente vai recomendar suspender o antibiótico quando o PCR menor que 35 ou uma queda de 50% para aquele grupo que o PCR inicial foi maior que 100. E para aqueles pacientes que têm critérios de sepse ou choque séptico, a gente vai recomendar também, caso o paciente esteja evoluindo bem, quando houver uma queda de 50% desse valor da PCR. Caso, né, o paciente não esteja evoluindo bem, é aquele paciente que tomou 5 dias de antibiótico, mas não está indo bem, está piorando, as disfunções orgânicas estão em piora, a gente também recomenda, né, reavaliar se aquele paciente tem algum diagnóstico diferencial, se a droga que está sendo utilizada está correta, se está cobrindo bem os possíveis micro-organismos, se a via de administração da droga está adequada, né, para aquele foco, se a cultura mostrou alguma bactéria multiresistente, ou, de repente, até mesmo se veio uma nova infecção sobreposta à infecção inicial. Então, a gente também dá essas orientações, né, para caso o paciente não esteja melhorando clinicamente como esperado. E o que são os nossos objetivos, né? A gente quer testar se esse protocolo, né, que eu acabei de mostrar para vocês, é eficaz para reduzir a duração da terapia antibiótica, estabelecer também se há segurança para a gente fazer isso, então avaliar se a aplicação desse protocolo, né, nas pacientes vai gerar mais eventos adversos, vai gerar mais mortalidade ou taxa de reinfecção. Avaliar também a aplicabilidade da nossa ferramenta, como eu falei, esse aplicativo que a gente criou, a gente quer ver se ele realmente vai ser útil para os médicos, né, que estão utilizando, que vão utilizar ali nos seus dispositivos móveis no dia a dia, e se eles vão ficar satisfeitos também com a ferramenta que a gente está criando, que a gente está desenvolvendo. Então, esse protocolo ele vai ser aplicado através de um ensaio clínico. Esse ensaio clínico ele é randomizado e controlado, ou seja, existe um grupo intervenção que vai seguir esse protocolo que eu mostrei para vocês e um grupo controle que vai seguir recomendações fixas de tempo de antibiótico a depender do foco, que eu vou mostrar a seguir. E ele é um estudo aberto, né? Porque a gente não consegue fazer cegamento nesse tipo de estudo, porque a equipe assistente precisa saber, né, se aquele paciente é do grupo controle ou intervenção, para poder aplicar as recomendações que a gente vai falar. E em um centro único, né, que é o Hospital das Clínicas. E a gente está seguindo esses pacientes até a alta, óbito ou 90 dias. Esse é o nosso aplicativo que eu conversei com vocês. Ele foi desenvolvido, né, está sendo desenvolvido, na verdade, em conjunto com o Centro de Telesaúde. Ele já existe, né, mas está ainda em fase de testes, em grupos menores, para depois ser aplicado realmente, né, de forma geral para a população. Então, aí eu coloquei só algumas telinhas do layout dele. A gente coloca, né, o nome do paciente, os dados, né, daquele paciente, quando que ele foi internado, que dia que iniciou o tratamento, qual que foi o valor da PCR dele, o valor do SOFA, o foco provável da infecção.
e aí ele vai dando o caminho, né, de acordo com o grupo para o qual aquele paciente foi randomizado, de como que o médico assistente deve seguir o tratamento daquele paciente. Como eu falei, a gente está conduzindo esse estudo no Hospital das Clínicas, que, como vocês sabem, é um hospital universitário, terciário, então os pacientes são de altíssima complexidade, o que dificulta um pouco, né, o nosso estudo, e a gente está envolvendo os pacientes da enfermaria e da unidade de decisão clínica no pronto atendimento. Os pacientes incluídos são pacientes acima de 18 anos, admitidos no HC, né, com suspeita clínica ou confirmação microbiológica de infecção bacteriana. E ele tem que ter iniciado o antibiótico há menos de 72 horas. Também tem um termo de consentimento livre esclarecido, né, que ele tem que assinar, ou ele é um acompanhante. E a gente está excluindo, né, não estamos incluindo pacientes imunossuprimidos, ou seja, aqueles pacientes que estão em quimioterapia, neutropenia, que estão usando imunossupressores. Excluímos também condições que já demandam por si só um tempo longo de antibiótico, então, por exemplo, osteomielite, endocardite infecciosa, né, que demanda ali 6 semanas de antibiótico, esses pacientes a gente não inclui. Pacientes que têm perspectiva de alta muito em breve, né, que a gente não vai conseguir acompanhar. Pacientes com expectativa de vida muito curta, ou seja, pacientes muito graves, né, e pacientes em cuidados paliativos também, exclusivos, porque a gente sabe que o antibiótico para esses pacientes segue outras, né, outras lógicas, assim, focando mais o conforto e tudo. Então, a randomização ela é realizada pelo próprio aplicativo, né? O grupo intervenção vai seguir aquele protocolo que a gente mostrou para vocês e vai fazer o PCR diário, né? E o grupo controle vai seguir recomendações fixas de acordo com o foco infeccioso e não vai solicitar PCR, né? Para que isso não seja uma interferência. Lembrando que, apesar da gente dar recomendação, né, para aquele médico em relação ao antibiótico, a decisão final sempre caberá à equipe assistente. A gente não interfere na decisão final, né? A gente recomenda, mas quem vai bater o martelo mesmo vai ser a equipe médica assistente. Esses são os dias de antibiótico que a gente recomenda, né, para o grupo controle. Então, vai depender do foco. E a gente tirou esse tempo aqui dos guidelines, né, internacionais. Então, só para vocês verem que já é um tempo menor do que o que a gente está acostumado, assim. Pneumonia na comunidade, a gente recomenda 5 dias, pneumonia nosocomial 7 dias, né? Então, também não é um tempo muito prolongado. E a gente vai avaliar como desfecho primário a duração da terapia antibiótica para aquele episódio que motivou a inclusão no estudo, né? E vamos avaliar também desfechos secundários. A exposição total a antimicrobiano daquele paciente na internação, os dias livres de antibiótico. Avaliaremos também se os médicos estão aderindo ao protocolo que a gente está propondo, se eles estão ficando satisfeitos com o uso do aplicativo, com o protocolo, o tempo de internação e vamos estimar também os custos, né? Será que o grupo intervenção teve um tempo menor e menos custo da terapia antimicrobiana? E avaliaremos também a mortalidade por todas as causas, a taxa de falha terapêutica, de reinfecção, as infecções subsequentes por micro-organismos resistentes e infecção por clostridioides, né, que é muito associada com o uso de muitos antibióticos. Essa parte aqui, acho que eu não vou passar para vocês, não, que acho que não vem muito ao caso. Mas era isso, gente, que eu queria falar para vocês. Não sei se ficou claro, né, a ideia do projeto. Estou aberta a dúvidas. Também não sei se, né, se alguém tem interesse em participar mais para frente, a gente está aberto também. E estou deixando aí meu contato, meu telefone e meu e-mail, para caso, né, vocês tenham qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo também.